Olá, no vídeo de hoje eu vou explicar sobre o controle de fluxo da aplicação. O que seria isso, né? É o famoso if, né, da programação. O if é onde a gente vai conseguir controlar por onde o nosso programa vai passar, dependendo da condição que a gente definir, né? É mais fácil eu mostrar aqui como é que funciona do que tentar explicar o que o if faz. Então vamos aqui no Code Sandbox, no arquivo em branco, né? O if, ele é composto pelo if, né, que é o se em inglês, e dentro aqui do parênteses a gente define qual é a condição. Aqui é onde a gente vai usar basicamente o booleano que a gente aprendeu na aula de variáveis, né? Então vou fazer um exemplo aqui, ó. Const condição é igual a true, tá? Então, se a condição for igual a true, né? Porque se a condição for true, nesse caso eu poderia colocar aqui, ó, igual a true, comparação com dois iguais, ou hoje em dia, depois nas últimas versões foi implementado os três iguais, tá? Três iguais, ele compara o tipo e o valor, ok? Porque no JavaScript, se eu colocar aqui, ó, condição com dois iguais e aqui for uma string, por exemplo, ele vai me dar como verdade, né? O JavaScript ele converte pro tipo mais que ele consiga comparar. Então, se aqui é uma string, ele vai converter a condição para uma string, aí ele vai conseguir comparar os dois vão ser true em string, e às vezes não é o que a gente espera, né? Então, na comparação, a gente vai usar três iguais, sempre que a gente for comparar. Só que, se eu comparar assim, ele vai funcionar, né? Vamos ver aqui, console.log, condição true, ok? Vou salvar aqui, vamos ver no nosso console, condição true. Então ele vai entrar aqui se a condição for igual a true. Eu vou mudar aqui para false, ok? Ela não entrou, tá? Vou colocar aqui, ó, console.log antes if e eu vou colocar um depois if, tá? Ok, antes e depois do if, ele passou aqui nessa linha. Aí quando ele passou na linha 4, ele falou, a condição é igual a true? Não, não é. Então ele não entrou no bloco do if, tá? Um bloco, ele é sempre composto pela abertura e fechamento das chaves, ok? E depois ele passou pela linha 7, que é a depois do if. Então se eu mudar para true, ele vai passar por dentro do if, porque a condição foi satisfatória. Esse é o tipo mais básico, né, de fazer o if. Porém, eu posso simplificar aqui, porque como eu estou checando se uma coisa é verdade ou falsa, então eu não preciso colocar... porque o if, só voltando aqui um pouco, o if é o seguinte, ele vai calcular se essa condição aqui é verdade ou falso. Quer ver? Eu vou colocar aqui no console log, eu vou colocar um console log para ver o que ele converte isso daqui, tá? Condição igual a true, ele converte para true, tá? Então ele pegou isso tudo e converteu para true. Então é a mesma coisa para eu passar dentro do if, se eu fizer isso aqui, ó, if true, ok? Então se for verdade, ele vai passar no if. Então eu posso simplificar e colocar condição, porque condição já é true nesse caso, tá? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, se o nome, aí vamos comparar string, aí é onde vai ficar mais claro o igual aqui, né? Const nome é igual Rodrigo. Então vamos lá. If nome igual Rodrigo. Lembrando que em JavaScript case, que é se a letra é maiúscula ou minúscula, é sensitive. Então, case sensitive significa se eu digitar o R maiúsculo, ele só compara todos os cases iguais. Se eu digitar com R minúsculo aqui, ele vai falar que não é igual, tá? Então, vou colocar aqui console log, nome é Rodrigo. Eu não preciso adicionar a variável.
tá? Então, o nome é Rodrigo. Por quê? O nome é Rodrigo? Então ele compara se o nome é igual a Rodrigo. Vou só mostrar aqui o case sensitivo. Se eu botar o Rodrigo minúsculo aqui, ele não vai mais escrever que o nome é Rodrigo, tá? Então, aí a gente consegue fazer o nosso programa desviar o fluxo dependendo de algumas condições, tá? E se não for, por exemplo, o nome é Rodrigo? Sim. Se não for, se não, aí a gente bota o else, tá? Se não, soli.log, Rodrigo. Rodrigo não. Nome não é Rodrigo. Então vamos lá. O nome não é Rodrigo. Tá? Eu posso interpolar aqui a variável, como nas outras. O nome é. E aí eu vou colocar aqui entre chaves e eu estou iniciando com cifrão. O nome é nome. Tá? Então olha lá. O nome não é Rodrigo. O nome é Rodrigo, mas com R minúsculo. Por isso que se a gente não alterar para R maiúsculo de novo, o nome é Rodrigo. Então aqui a gente já tem duas possibilidades, né? Se o nome for Rodrigo, faz alguma coisa. Se o nome não for Rodrigo, faz outra coisa. Mas e se tiver mais condições, né? Nesse caso, a gente também tem o else if, tá? Então, eu vou colocar mais uma condição aqui, ó. Fecha o bloco do if, eu vou ter o else if. Vamos supor que eu queira testar um outro valor, tá? Aí, a mesma coisa. Se não, se o nome for igual a Maria, ok? Se o nome for igual a Maria, console log olá Maria. Então o que ele vai fazer aqui? Se o nome for Rodrigo, escreve nome é Rodrigo. Se o nome for Maria, escreve olá Maria. Se não for nem Rodrigo nem Maria, se não, ele vai escrever, eu vou remover aqui, ó, o nome é e o nome que ele tem. Então, hoje o nome é Rodrigo. Agora, se eu alterar para Maria, o nome vai ser Maria, olá Maria. E se eu alterar para João, o nome é João. Ou seja, ele caiu no else aqui, tá? Então, pode cair no if. Então, meu programa pode decidir um ou outro, certo? Esse é o controle de fluxo, não tem segredo em cima disso. Eu posso ter mais condições, tá? Vamos supor, eu não sei muito bem a regra do ano bissexto, mas era mais ou menos assim, uma condição que exista, tá? Vamos colocar aqui, ano 2000, tá? Eu sei que o ano bissexto, ele tem que ser divisível por 4, ok? Então, if ano... eu vou entrar aqui com uma operação matemática, mas é uma forma que a gente usa bastante quando precisa saber se um número é divisível por outro, tá? É só ano, em vez de colocar a barrinha, que é o sinal de divisão, a gente vai colocar a porcentagem. Ele vai me retornar o resto da divisão, ok? Então, se o ano divisível por 4, ou seja, se o resto da divisão é 0, ou seja, é um número divisível por 4, então eu vou colocar aqui, ó, console log ano é bissexto, tá? Eu não sei se tem mais regras, eu acho que tem mais regras, é aí que a gente vai entrar na condição. Eu acho que a outra condição era... ele tem que ser divisível por 4 e não divisível por 100, se eu não me engano. Então, se o sinal de E, aí vai começar a ter várias condições, tá? O sinal de E é aqui, ó. Então, aqui é uma condição, ano divisível por 4 e ano divisível por 100. Só que nesse caso ele não pode ser divisível por 100. Então ele vai ser diferente de 0. Então se o resto da divisão... Como que eu faço diferente? Eu substituo o primeiro igual para uma exclamação, tá? Então aqui a gente tem
uma condição e aqui nós temos a outra. Só que aqui tá quebrada a minha lógica, tá? Porque se o ano for divisível por 4, ele nunca vai testar essa segunda condição, porque ele sempre vai cair no bloco do ano é bissexto. Mas eu teria que testar esse daqui também, tá? Eu vou colocar entre parênteses, mas eu acho que o editor vai remover os parênteses, porque ele remove os parênteses. Mas a gente poderia botar entre parênteses para ficar mais fácil de entender, né? Ano, por exemplo, e ano. Esses que estão entre parênteses são a condição que ele vai trabalhar, tá? Mas aqui, ó, de novo, a minha lógica está errada, tá? Então, se o ano é divisível por 4 e o ano não é divisível, eu vou remover aqui, ó. Essa vai ser a minha primeira condição. Vamos fazer a coisa certa, tá? Bissexto. Ano bissexto na Wikipedia. Vamos ver como que faz para calcular o ano bissexto. 4 em 4 anos o ano é bissexto, ou seja, se é divisível por 4. De 100 em 100 anos não é bissexto. E de 400 em 400 o ano é bissexto, tá? E prevalecem as últimas regras sobre a primeira. Então, esse aqui força que seja bissexto. Esse aqui, se não for divisível por 400, vai falar não é bissexto o ano que termina em 100, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, já tem até um algoritmo, que é exatamente o que a gente tem aqui, um controle de fluxo, tá? Aqui tem o if já pronto do que a gente precisa fazer, ok? Mas vamos seguir o que a gente estava fazendo. Então, pela lógica, a gente vai fazer o seguinte. O ano é divisível por 4, então, o ano é divisível por 400, tá? Se ele for divisível por 400, então ele sempre vai ser bissexto, tá? Vamos tirar aqui essa regra aqui. Então, o ano é divisível por 400, ele é bissexto. Se ele não for divisível por 400, mas se ano for divisível por 4, então ele também é bissexto. Isso daqui é um if dentro de um if, tá? Eu poderia colocar ali como else if, ok? Mas eu posso também trabalhar tudo no bloco do else, tá? E aí depende de como que você quiser implementar. Não tem, depende do que você vai ter depois do seu if, tá? Nesse caso eu vou colocar ali dentro do else, porque eu vou ter um outro else aqui. Eu poderia ter, só para mostrar na verdade como que a gente pode colocar um if dentro do outro if. A gente poderia aqui botar um else if e remover, porque a condição é a mesma coisa. Se não, se divisível por 4, e, de novo, lembrando que se ele for divisível por 400, beleza, ele é bissexto. Se ele for divisível por 4 e não divisível, então ele tem que ser diferente de divisível por 100. Então, ano divisível por 100, 0. Então, console log, e aí ele é bissexto também. Ano é bissexto. Vamos colocar aqui regra 2, porque só para a gente saber em qual regra que ele caiu. E aqui, ó, console.log, ano não é bissexto, ok? Olha só, esse é um cálculo de ano bissexto com algumas condições. Então, 2000 é bissexto. Vamos ver aqui, ó, 2001 não é bissexto. 2002 não é bissexto. 2004 é bissexto, mas caiu na regra 2. Ele não é divisível por 400 e ele caiu na regra 2. Vamos ver aqui o ano 2100. Não é bissexto. Opa, mas... Então, será que esse daqui é divisível por 4? Console log 2100 divisível por 4. Vamos ver quanto que dá. Dá um número redondo. Ele é divisível por 4, né? Ou o mod de 4, né? Que a gente chama de mod isso, que seria o resto de 4. É 0, não sobrou nada. Então, ele é de 4 em 4 anos. Porém, em 2100, como ele é divisível por 100, ele não vai ser bissexto. Essa é uma das regras do ano bissexto.
Então aqui a gente controla o fluxo. Dentro de uma programação a gente sempre trabalha com isso. Vamos misturar um pouco isso com função, tá? A gente pode misturar as coisas. Então é assim que a gente vai criar a programação. Vamos criar aqui, ó, bissexto. A função bissexto, que vai receber o ano, tá? Eu vou abrir e fechar aqui, ó. Bissexto vai receber o ano. Então o ano ele vai calcular e vamos retornar aqui, ó, return true se for bissexto, return true se for bissexto também, e aqui se não for bissexto, return false, ok? Aí a gente não precisa passar o ano, vamos dar um console log aqui, ó, no que a gente receber da função. Por exemplo, ano 2000, olha a função entrando em prática. Como a gente quer fazer vários cálculos, por exemplo, vou colocar aqui 2000, vírgula, 2001, vírgula, 2002, vamos botar 2004, né? 2004 e 2100, por exemplo, tá? Tá bom demais. Então deu para entender que na função eu posso ter o if aqui, controlar o fluxo e eu tenho umas respostas, por exemplo, 2000 é true, 2001 é false, 2004 é true e 2100 é false. Esse é a forma de controlar fluxos com if, ok? A gente também tem uma outra forma, e aí é para finalizar essa aula aqui, que é o switch. O switch é quando a gente tem uma quantidade de comparações que a gente quer fazer e definir todas as condições que acontecem com ela. Então vamos supor que a gente queira validar se uma determinada fruta, não sei, me surgiu agora na cabeça, qual é a cor da fruta, tá? Vamos lá, maçã. Então vamos supor que a gente tem algumas frutas que a gente sabe a cor, tá? Então a gente vai falar sweet fruit, ok? Então, fruit não, é fruta. Eu não fiz em inglês isso. Sweet fruta. Então, caso a gente vai falar case, a fruta é maçã, então a gente vai console log vermelha. Tem maçã verde também, mas vamos colocar vermelha. Só que no case a gente tem que colocar um break, tá? Porque eu quero que ela quebre aqui, ó. Entrou nessa condição, ele vai escrever vermelha, como aqui no console, e vai sair fora do case, tá? Se for, por exemplo, banana, eu quero que ele dê um console log amarelo, ok? E dê um break também, ok? Então, caso eu não tenha uma resposta, que é uma fruta que eu não conheço, tá? A gente pode dar um default, tá? Default é todas as condições que eu não conhecia ou que eu não quis tratar. Console log, não sei, ok? E eu vou dar um break também, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, vermelha. Se eu trocar para banana, eu vou receber amarela. Agora se eu trocar para uva, ele não sabe, não sei, tá? Só que eu posso ter mais frutas vermelhas, né? Por exemplo, morango também é vermelho. Em vez de eu fazer a condição morango, também duplicando isso daqui e colocando a mesma resposta, né? Morango, por exemplo, funcionaria, tá? Mas eu estou repetindo o vermelho aqui, né? E eu quero que aconteça a mesma coisa quando for morango ou maçã. Então, no switch, eu posso falar case morango, case maçã. E aí, tanto faz se for morango ou maçã, ele vai passar no vermelho. Olha lá, morango vermelho, maçã vermelha. O que acontece? O break aqui faz com que ele está avaliando aqui, ele passou pelo morango, beleza. Como no morango não tem um break, ele também vai passar pelo maçã e vai falar, beleza, é maçã também. E aí, quando ele entrar no break, ele vai dar o break. Por exemplo, eu poderia escrever uma coisa aqui, ó. Morango. Tá? Então, o que ele vai me retornar aqui? O que ele vai me retornar aqui?
ele vai me retornar, no caso eu só estou com maçã, né, maçã, ele retornou vermelho. Agora se eu vou colocar morango, tá? Ele vai escrever o morango e vai escrever o vermelha. Isso não é muito usado dessa forma, sempre, ele até reclama aqui no editor, sempre é bom a gente ter o break dentro do componente, mas dentro do switch. Mas o que acontece é, ele vai passar pela primeira condição, ele vai falar, é verdade? Então faz o que está na linha dentro do case. Ele vai passar, como ele não achou o break, ele também vai passar nessa condição, tá? E, nesse caso, ele vai passar nessa condição e vai considerar como verdadeira, porque a primeira morango foi verdadeira, ok? Então, mas não é boa prática fazer isso, a gente tem sempre que deixar as condições todas juntas e não ter condição específica para um case, tá? A não ser que realmente eu queira colocar uma outra cor, aí eu vou fazer aqui, ó, vermelha com pintas pretas, entendeu? Aí eu tenho uma condição específica para o morango, mas se eu estou repetindo a resposta, eu posso deixar ela com dois cases, então case morango ou case maçã, ele vai escrever vermelho. Acho que de controle de fluxo é isso, né? Eu poderia ter ifs também aqui dentro. Switch dentro de switch não é uma coisa muito usada, mas cada bloco ou cada coisa da programação ele pode ser trabalhado junto com outras. Por exemplo, eu poderia extrair aqui, ó, essa condição ano divisível por 400, tá? Como fica difícil eu entender o que isso significa, eu posso fazer o seguinte, eu posso extrair para uma variável e explicar o que é isso. Divisível por 400, por exemplo. Fica muito mais fácil de entender. Esse divisível por 400, então ele vai entrar no if aqui. É divisível por 400, ó, é muito mais fácil de eu entender a condição. Mesma coisa aqui, ó. Divisível por 4, divisível por 4, e aí eu vou falar, é divisível por 4? Divisível por 4. E aqui, ó, aqui a gente vai ter que inverter um pouco para fazer do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, const divisível por 100. Só que a minha condição aqui ele é não divisível por 100. Então eu vou inverter e também vou inverter a lógica aqui, ó. Por exemplo, se ele é divisível por 4 e não divisível por 400. Eu coloco aqui, ó, a exclamação no começo. Então ele é não divisível por 100. Desse jeito a gente usou variáveis e controle de fluxo, né? E o if. Ok? Ficou muito mais fácil de entender essas condições. Ok? Se for divisível por 400, se for divisível por 4 e, aqui é o e, não divisível por 100. Ele vai ser bissexto. Bom, por esse vídeo aqui, é hoje que eu queria mostrar sobre controle de fluxo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.